O Palmeiras enfrentou o Corinthians agora no Campeonato Paulista, venceu por 1-0 e é aquela coisa, né? Às vezes o nosso time joga bem e perde, acontece. Mas também acontece às vezes o nosso time jogar mal e vencer, que foi o caso de hoje, né? A gente tem algumas coisas para falar a respeito dessa partida. De início, sobre a escalação, que foi uma escalação que eu não gostei, porque o Abel ele coloca o time do Palmeiras para jogar numa 4-3-3, que com os jogadores que tinha em campo, essa disposição tática não faz o menor sentido, porque ele tinha o Vitor Roque jogando como um ponta esquerda e o Flaco Lopes como um centroavante. Quando a gente sabe, né, a gente entende que o melhor dos dois é atuando juntos como uma dupla de ataque. O Flaco até consegue se virar dentro dessa formação, né, dentro dessa função. Mas o Vitor Roque de ponta esquerda é algo que não faz o menor sentido. Ele não tem nem cacuete para jogar como ponta esquerda. Ele simplesmente não funciona dentro desse posicionamento, né? A 4-3-3 é uma formação tática que não faz sentido no time do Palmeiras. E o Palmeiras já tinha atuado dentro dessa formação no jogo contra o Vitória. O Vitor Roque já tinha jogado como um ponta esquerda contra o Vitória, não tinha jogado ali já nesse jogo, que foi um jogo fácil, não tinha jogado muito bem. E hoje, obviamente, não conseguiu jogar bem de novo. É muito simples. Quando o jogador ele atua fora da posição dele, ele não vai render o seu melhor. O Palmeiras entrou aí com Marlon Freitas, Andreas e Maurício no meio-campo, que é um meio-campo que eu não gosto, porque é sim um meio-campo muito técnico, mas é um meio-campo que sem a bola oferece muito pouco, e a gente tinha do outro lado um adversário que tinha 4 jogadores no seu meio-campo. É claro que o time do Corinthians é um time também taticamente e individualmente muito falho, a gente viu na partida de hoje. Só que eu percebi que no meio-campo, pelo menos, eles tiveram uma vantagem, o que era assim meio óbvio. A gente já viu que não dá pra gente ter o Marlon Freitas e o Andreas Pereira como uma dupla de volantes, né? Não dá pra gente ter o Marlon como camisa 5. Ele não vai render por ali. Ele é um camisa 8 e um camisa 8 de pouco poder de marcação. Então imagina um jogador desse tipo atuando como camisa 5. A gente com certeza vai ter problemas. E o Palmeiras, mais uma vez, foi um jogo que o Palmeiras defendeu muito mal a entrada da sua área e os arredores da sua área. Porque não tem um 5, não tem um jogador para preencher aquele espaço, para fazer essa função, para ter esse posicionamento. E é um problema que precisa ser corrigido. Seja dando sequência para o Pacheco, indo no mercado e contratando um jogador de qualidade e de confiança para fazer essa função. O que não dá é para insistir no Marlon como esse 5. Eu acho que assim, é algo que a médio e longo prazo não vai funcionar. A gente vai ter problemas dentro da temporada se a gente insistir, se o Abel insistir com esse jogador nessa função. Na linha de defesa, o Kelvin e o Piquerez não fizeram uma boa partida. Os nossos laterais vêm fazendo o início de ano muito ruim, principalmente o Kelvin. O Kelvin ele errou tudo que ele tentou. E é complicado porque quando o Kelvin chega no Palmeiras, eu tinha até uma certa expectativa de que ele pudesse jogar bem, ser o dono da posição na lateral direita. Ele até começa bem. Se vocês forem lembrar, naquele jogo contra o River no Monumental, ele entra muito bem, ele faz uma grande partida. Só que depois ele desaprendeu a jogar. Parece que é isso, que ele esqueceu como se joga futebol. E é algo que acontece com muitos jogadores que chegam no Palmeiras para serem comandados pelo Abel Ferreira, né? O jogador ele esquece como se joga futebol. E hoje ele esteve muito mal, muito inseguro, errando assim coisas simples, domínio, passe de 2, 3 metros. É, parecia também muito falta de confiança, um medo de jogar. E aí o jogador ele não pode ter medo. Se ele vai ser escalado para jogar um clássico, ele não pode ter medo de jogar. E claramente ele mostrou estar muito assim assustado com a partida que ele estava jogando. Isso aliado a uma falta de confiança dos últimos jogos dele que não vem sendo bons, potencializou e resultou numa partida muito ruim, né, do Kelvin. O Piquerez do outro lado um pouco menos, porque ele sente menos, né, a pressão do jogo, é um jogador mais cascudo,
Mas é um jogador que oferece muito pouco para o Palmeiras com e sem a bola, né? As nossas laterais, ao que parece, vão ser um problema, né, durante essa temporada. E o primeiro tempo, eu acho que dos dois lados é um primeiro tempo ruim. O Corinthians ele consegue ser um pouquinho melhor, ele consegue chegar na área, ele consegue finalizar de dentro da área. Até porque é muito fácil chegar dentro da área do Palmeiras. O time do Palmeiras se defende muito mal em todos os âmbitos, né? Bola parada contra a defesa do Palmeiras, a gente já viu que é um desespero. E é daí que nasce o pênalti, né? Uma bola levantada na área, que o Carlos Miguel sai mal. Já disse aqui, eu acho o Carlos Miguel um grande goleiro, acho que hoje foi muito bem, acho que evitou a nossa derrota, acho que se a gente saiu com a vitória hoje foi muito por causa dele, pelas 3 defesas importantíssimas que ele fez no segundo tempo, mas é um goleiro que tem esse defeito, né, essa falha, e é até estranho, um goleiro de 2 metros de altura, 2 metros e 4, sair tão mal em bolas pelo alto. Eu não sei se é só uma questão de segurança, se é uma questão de deficiência técnica, se é os dois, provavelmente é os dois, mas é algo que tem que ser trabalhado e tem que ser corrigido, né? Não é aceitável. Ainda mais com eles jogando agora no Palmeiras e sendo exigido em alto nível. Ele sai, ele faz o pênalti, na minha visão foi pênalti, eu acho que foi pênalti. O Memphis cobra, acaba escorregando, acaba perdendo o pênalti, a gente conta com a sorte, né, nesse lance. E bom, no primeiro tempo, o Palmeiras, ele taticamente, ele se posicionou de uma maneira, assim, inexplicável. O Vitor Roque jogou como ponta esquerda o jogo todo. O Maurício e o Alan, no primeiro tempo, tiveram basicamente somente função defensiva no time do Palmeiras. Se você procurar depois, você entrar no SofaScore é muito bom para ver esse tipo de coisa. E você conseguir achar o posicionamento médio dos jogadores do Palmeiras no primeiro tempo, você vai ver que o Maurício e o Alan se comportaram como alas. O Maurício pela esquerda e o Alan pela direita. Eles não tiveram função com bola no primeiro tempo. A gente não lembra do Alan e do Maurício, principalmente do Alan sendo acionados, né, na primeira etapa. O Marlon Freitas também bem recuado. Então, assim, a predisposição tática do Palmeiras no primeiro tempo é uma piada. É algo que não tem o mínimo de coerência e sentido. O time volta para a segunda etapa e aí, se no primeiro tempo o Corinthians tinha sido um pouco melhor, mas não tinha criado grandes oportunidades sem ser o pênalti, um chute do Breno Bidon que foi para fora, no segundo tempo a coisa muda. O Corinthians ele volta conseguindo pressionar o time do Palmeiras. E aí que é a partir disso que a gente tem esses 3 lances com essas 3 grandes defesas do Carlos Miguel. São 2 bolas chutadas de fora, inclusive uma da entrada da área. E é o que eu falo, se o Palmeiras não tiver um camisa 5, se o Palmeiras não tiver um jogador para proteger a entrada da área, vai ter chute da entrada da área a todo momento. O chute eu acho que é o Memphis que finaliza, é quase de dentro da área, inclusive. E ninguém marca, né? Se você ver o replay do lance, o Andreas Pereira e o Marlon Freitas estão trotando, sem o mínimo senso de urgência para proteger aquele espaço. A gente tem uma bola pelo alto também, e bola parada defensiva do Palmeiras é um terror há pelo menos 3 anos. É incrível como o Palmeiras sofre nesse tipo de jogada. Quando não toma um gol, toma um susto muito grande. O Carlos Miguel teve que fazer uma grande defesa. E aí a gente tem a primeira substituição do jogo, que para mim é uma substituição que exemplifica muito a falta de coerência e a falta de de escolhas corretas por parte do Abel Ferreira. Ele teve o Vitor Roque jogando como ponta esquerda o jogo inteiro. E aí é óbvio, se você coloca o jogador fora da posição dele, ele vai jogar mal. O Vitor Roque ele não é ponta em nenhum mundo. Em nenhum time do mundo que você colocar ele para jogar de ponta esquerda, ele vai funcionar. E aí ele não tá jogando bem de ponta. E o Abel tira ele para pôr o Luigi, que também não é ponta. Se ele queria um jogador para fazer a ponta esquerda, que colocasse o Sosa. E aí o Vitor Roque sai claramente nervoso e não tem como a gente culpar o jogador. A gente não tem como a gente apontar o dedo pro jogador e falar que é indisciplina ou coisa do tipo. Porque pensa, ano passado, ele jogou super bem numa dupla de ataque com o Flaco Lopes. Foi o artilheiro do time do Brasileirão, chegou até a seleção brasileira,
com a possibilidade de sonhar com uma vaga na Copa do Mundo. E aí ele começa o ano jogando de ponta esquerda, sendo reserva na função de centroavante, porque isso está acontecendo, né? A gente vê que no Campeonato Brasileiro ele não foi titular como centroavante. Então isso desanima o cara. É claro que o cara vai ficar nervoso, que o cara vai ficar puto. Não tem a menor dúvida disso. E aí entra o Luigi na vaga dele. O Luigi tem uma grande chance de fazer o gol, mas é um jogador que não dá, né? O que ele mostrou na base, ele não consegue mostrar 5% no profissional. O Palmeiras tem que procurar alguma oportunidade de mercado, alguma coisa para poder vender ele, e aproveitar que a base do Palmeiras tem um hype, né? Que o Palmeiras consegue vender esses jogadores por um valor alto e achar um meio de vender o Luigi, talvez emprestar, porque não rende, não funciona no time profissional do Palmeiras. A chance que ele perde de gol assim é muito clara e ele rouba a bola, mas ele hesita muito na hora de finalizar, ele demora muito, ele não se atenta com a possibilidade do Mateuzinho se recuperar no lance e ele perde uma chance assim muito clara de gol. E o jogo, ele ia indo para sua reta final, se encaminhando talvez para um 0-0, até meio injusto pela partida que o Corinthians vinha fazendo. Mas aí o gol espírita do Palmeiras acontece, né? Um gol que cai do céu, uma roubada de bola, um chute do Maurício que parecia que não ia dar em nada, mas a bola acaba desviando, o Hugo Souza se atrapalha na defesa, a bola sobra pro Flaco, que faz o gol. O Flaco talvez seja o nosso melhor jogador esse ano. Chega para fazer o gol, depois tem o chute na bandeirinha, não vou entrar nessa polêmica, eu acho que essas coisas são do jogo, a gente vê provocação de um lado, provocação do outro, então são coisas que acontecem, né? A gente não pode reclamar, a gente sempre fala que falta mais culhão pros jogadores do Palmeiras, então não é agora que o cara teve uma atitude dessa que eu vou vir aqui reclamar, né? O Palmeiras faz 1-0, depois se segura, o time do Corinthians toma o gol e vai pro desespero, vai pro abafa. O time do Corinthians taticamente também é um time muito limitado, e individualmente também é fraco, tem uma ou outra peça que é boa, mas no geral é um time individualmente fraco. No final da partida vive de chutão pra área, de cruzamento, de bola lançada. E o Palmeiras acaba ali no segurando esse abafa, ganhando a partida. Eu acho que o Palmeiras teve até a oportunidade de puxar um último contra-ataque e matar o jogo no 2-0, mas acabou ficando por isso mesmo, né? Enfim, não foi um bom jogo do Palmeiras, foi um jogo ruim do Palmeiras, mas é aquela coisa, é clássico, é contra o Corinthians e é bom ganhar, né? Ninguém queria que o Palmeiras perdesse esse jogo. Mas o difícil é que a gente sabe que essa vitória ela vai vir para mascarar todos os erros que estão sendo cometidos, né, nesse início de ano, e não só nesse início de ano, né, nos últimos 3 anos. E a gente sabe que nada vai mudar porque não existe autocrítica dentro do Palmeiras, não existe autocrítica por parte do treinador do Palmeiras, que naquela entrevista pré-jogo, mais uma vez se escorou nos títulos que ele ganhou pelo Palmeiras nos últimos 5 anos. Ele usa esses títulos como uma muleta, como um escudo contra as críticas, porque aparentemente ele está acima do bem e do mal, né? Ele não pode ser criticado. Então é difícil da gente acreditar numa melhora. Enfim, o Palmeiras jogou 3 clássicos na primeira fase do Paulista, ganhou 3. Isso diz muito mais sobre a fraqueza dos adversários, dos rivais, do que sobre a força do Palmeiras. Porque eu acho que nos 3 clássicos, em nenhum o Palmeiras jogou bem, nem contra o Santos, nem contra o São Paulo, nem hoje contra o Corinthians. Então isso diz muito mais sobre a fragilidade dos adversários do que sobre a força do Palmeiras. Enfim, muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Como eu sempre peço aqui no final dos vídeos, eu peço que você se inscreva, que você compartilhe, deixe seu like, seu dislike, sua crítica, seu elogio. Ajude esse canal a crescer. Eu planejo fazer um vídeo esse meio de semana falando sobre a chegada do John Arias, falando sobre como eu usaria ele e sobre como eu acho que ele vai ser usado. E, enfim, já adianto que fico muito contente com a contratação. Mas tem algumas situações para a gente debater. Ao longo da semana a gente vai poder ver isso. A gente tem jogo de Campeonato Brasileiro aí pela frente. Enfim, muito obrigado a todos e avante palestra.